Com um olhar diferente, né? Com um olhar Eu gostei do que você trouxe no começo ali, de atualizar-se. Isso. Lá na empresa a gente faz clube do livro, né? E aí toda sexta-feira a gente se reúne ali com a equipe para poder falar de alguns... Começamos esse movimento, né? Para trocar mesmo essa experiência, assim. Então eu falo da egrégora, tipo, a gente tá junto aqui para somar as experiências e às vezes você lê uma página de um livro e você vai ter uma visão, eu vou ter outra. Só que quando eu coloco a minha percepção com a minha história, minha experiência, pode agregar de forma positiva para os outros, né? E aí a gente estava falando de um livro chamado Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. E aí, o que você está me falando me traz um ponto que eu coloquei para eles essa semana passada, que é a questão do... Muitas vezes a gente se coloca numa posição de eu sou assim, eu sou ansioso, eu sou uma pessoa gastadeira, sou uma pessoa que não... E aí, quando eu falo que eu sou, eu já fecho o caminho. Eu afirmei, não tem como mudar. Tipo, esse copo não pode virar outra coisa a não ser copo. Agora, quando você traz o estado de eu estou, eu me permito ir me moldando, me atualizando. Adorei esse contexto. Então, isso para mim faz muito sentido, de se eu conseguir usar essa coragem criativa para eu me reconstruir toda vez, de uma forma aberta a novas possibilidades, isso é incrível. Sim. E aí, no meio do ambiente corporativo, como é que eu consigo aplicar isso no dia a dia, numa equipe? Vamos imaginar quem está assistindo a gente aqui, que é um empreendedor que adorou o que você está falando aqui, quer chegar, tipo, como é que eu começo a implantar isso numa empresa? Tem um caminho para se começar? Como é que seria isso? Então, vou retomar um pouquinho do que você fala, que eu também acho super importante aí, né? Não da afirmação, né? Porque aí é um ponto final, né? E aí, quando você traz o estou, né? A gente está falando que tem o gerúndio, tem o processo, né? E acho que esse é um caminho, né? O que você está trazendo é um caminho, né? Em que a gente não fica só com o ou. Isso ou aquilo, né? E eu falo que o E mora aqui, né? Assim como a coragem vai morando no centro, o E mora aqui. Isto e isto. Então, eu posso ser uma pessoa que gasto muito e também sou criativa, entende? Uma coisa não é excludente da outra. Então, acho que esse é um caminho, né, para poder pensar as lideranças, né, quando a gente está falando de lideranças ou individualmente, né? Como é que eu amplio a minha coragem criativa, né? Eu digo que convida alguns das muitas mulheres que me habitam, né? Eu convido algumas. Então, para poder pensar, inclusive essa conversa, né? E lembrando, né? Muito do meu lado professora, né? Assim, nossa, como é que eu não posso convidar só a professora? Quem mais tem que estar lá aparecendo nessa conversa? Então, uma primeiro personagem, né, que eu me permito ouvir, que eu acho que a coragem criativa pede para ser convidada, é exatamente assim, o investigador, né, o pesquisador. E o que mais você conhece sobre isso? Né? Esse é o nosso problema. A criatividade, ela precisa de um problema. Legal. Né? Qual é o problema? Perguntar, né? Quando você pergunta, você abre uma infinidade de possibilidades, né? Isso. Eu tô muito encantada, na verdade, pensando várias coisas aqui na minha cabeça de situações que eu já vivi. Eu descobri isso, eu sempre soube que eu era uma pessoa, que eu sou uma pessoa criativa por comportamentos de criança, enfim, e atualmente por outras questões até. Mas houve um tempo não tão distante, tipo há um ano e pouco atrás, em que eu me inseri em um meio ali que defendia muito essa coisa do como eu vou explicar? Do parecer, da imagem, da praticidade, do porque entende? E eu, muito autêntica que sou e natural que sou, nesses contextos, eu vou usar a palavra dar uma viajada, porque era o que parecia naquele contexto. Eu sempre dava uma viajada. Eu estava enquanto alguém que estava ensinando ali também, né? E o meu jeito de ensinar não é linear, não tem jeito. Eu exemplifico, eu vou e volto, dou voltas, e a minha cabeça funciona quase que como um filme. Enquanto eu falo, as cenas vão aparecendo. É um negócio doido, assim.
E por algumas vezes eu fui podada. Do tipo, dá uma diminuída, Gabi, porque as pessoas não estão acompanhando seu raciocínio. Você tá dando uma viajada, dá uma diminuída, você tá dando uma viajada. E eu entrei nesse universo de acho que eu tô errada. Do tipo, acho que eu não deveria estar pensando assim. Acho que eu tô pensando fora da caixa demais. Acho que é melhor eu me podar para desenvolver um raciocínio prático. E ter um raciocínio prático e lógico, para mim, sempre foi muito difícil. Hoje, depois de um processo, eu entendi que essa é a minha maior característica. E hoje eu venho potencializando ela cada vez mais e usando essa provocação com as pessoas, entende? Conforme mais eu me apodero disso, mais eu provoco as pessoas a darem uma viajada também, entende? Mas eu contei essa história toda para falar o seguinte: o quanto nos dias de hoje, eu percebo até na prática, tá? Que o parecer empoderada, parecer séria, ética, madura, nananã, ele meio que tá virando uma característica até mais forte, competitivamente falando, do que essas características da coragem criativa, do trazer novidade e tudo mais. E o quanto parece que essas pessoas que trazem esse tipo de comportamento são um pouquinho podadas, sabe? Isso acontece muito. Então, acho que você traz coisas muito importantes. Mas a primeira que eu queria salientar, que é aquilo que é consistente, permanece. Perdura. Ok? Aquilo que é algo que não tem coerência, consistência, ele passa. E sem, né, assim, na história da humanidade. Então, eu acho que tem uma questão do que perdura, traz, além do investigador, traz o artista junto. Né? O que você está falando assim, ó, meu cérebro esquerdo e meu cérebro direito, que a neurociência vai falando o quanto são complementares. E o quanto para gestão, para liderança ou para autorregulação emocional, para que a gente não tenha uma dissonância cognitiva de não enxergar a realidade, né? A gente precisa, né, dessa integração do artista na nossa vida. E é isso que ela trouxe, aquela questão de você somar, né? Isso. Ao invés de, tipo assim, mas o mundo fala que tem que, né? Não tem que. Você tem que ser você de uma forma que você consiga fazer o melhor que você pode com o que você tem. Porque às vezes esse é uma base de comparação, mas tipo, você está sendo podada pelo quê? Porque o modelo ideal é esse, mas quem disse que esse é o ideal? É exatamente isso que eu trouxe. Eu comprei em algum momento que o ideal era não ter esse pensamento criativo todo, entende? E algo que era tão natural para mim.